Gente, de volta aqui no Mundo dos Esportes. Agora a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, relevante e que tem a ver com a sobrevivência, com o futuro do futebol, porque o presente está meio complicado, para falar a verdade, muito complicado, com essa situação econômica, financeira que vivem os clubes, essa história de SAF, continuar como associações esportivas sem fim lucrativo, está criando uma disparidade muito grande no futebol brasileiro, e não só no futebol brasileiro, porque as equipes mais organizadas conseguem mais fundos, melhores jogadores, mais títulos, e a gente está vendo essa diferença econômica cada vez mais se refletindo no desempenho dentro de campo. E nós vamos conversar agora com Alex Bourgeois, que é CEO da Portuguesa, e ele também é um economista, uma pessoa que já foi do mercado financeiro, está conduzindo essa reconstrução da Portuguesa e tem muita experiência para poder ajudar a gente a entender esse momento delicado que está vivendo o futebol mundial e em especial o futebol brasileiro. Boa tarde, Alex. Muito bem-vindo ao Mundo dos Esportes. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Mundo dos Esportes. Só pelo teu sotaque, me permita dizer, você é francês? Sou francês. E o que te traz ao Brasil, o que te trouxe ao Brasil? Eu vim ao Brasil 27 anos atrás, com um mandato de ficar 2 anos e acabei ficando. É a maioria da história de muitos que vêm aqui para o Brasil acabam gostando, curtindo e acabam ficando. E você era do mercado financeiro. Como é que você foi cair no mercado da bola? Em 2010, 15 anos atrás, eu resolvi entrar no mercado da bola, porque eu tinha visto o que tinha acontecido na Europa, que era basicamente quando surgiram um monte de time, clube empresa, investimento de fundos, enfim, etc. E eu imaginei na época que isso ia chegar ao Brasil, e aí eu resolvi entrar no mercado de futebol por causa disso. Mas eu estava talvez uns 12 anos ou 13 anos adiantado. Pois é, eu imagino, apesar dessa ideia precoce, essa percepção precoce da transformação do mercado, hoje, que já é praticamente uma realidade inevitável, essa sua década aí praticamente deve ter sido um deserto, uma dificuldade para entenderem o que você queria trazer aqui para o Brasil, né? Hoje, até hoje, com a coisa muito mais difundida, hoje a gente ainda tem dificuldade? Não, era um deserto total. Que beirava a loucura, né? Porque vinha sempre aquele papo, futebol não é assim, Brasil é diferente, isso aqui não vai nunca ser assim, porque aqui existe paixão, etc. Como se na Europa não houvesse paixão por futebol, né? E tem também na Itália, tem também na Espanha, tem muito na Inglaterra. Era só uma questão de entender que alguma hora a realidade ia bater na porta, e bateu, né? E nós entendemos? Ou ainda não? Eu acho que não, ainda não. Eu acho que, infelizmente, hoje o que acontece no Brasil é que os clubes se tornam empresa muito mais por necessidade de sobrevivência e de não falir, né? Do que pela virtude do que pode ser ou do que traz um clube administrado com profissionalismo e que tem acesso a capital. Me diga uma coisa, essa resistência você atribui apenas à paixão, desconhecimento ou é perpetuação do estado de coisas? Eu acho que é perpetuação pelo poder, né? É muito difícil quando você está dentro de uma estrutura há 20, 30, 40 anos, querer largar isso e aceitar que você fracassou e que outros vão fazer melhor. Eu acho que essa talvez seja a principal dificuldade. E a outra dificuldade, provavelmente, é a incapacidade de simplesmente aceitar que o mundo muda, que as coisas mudam, né? E você precisa se adaptar. Pois não, desculpa, pode concluir, por favor, perdão. Não, é que a dificuldade de entender que o mundo muda, as coisas mudam e que você precisa se adaptar. Alex, fazendo um raio-x claro e transparente para o torcedor, o futebol brasileiro faliu economicamente?
Olha, se você analisar os grandes clubes, com raras exceções, né? Vamos lá, o Palmeiras, na verdade, é um clube empresa que não é um clube empresa, né? Porque ele tem um grande aporte de capital, conduzido por um grupo, né? Que é a Crefisa, etc., que permite que o Palmeiras saia um pouco dessa figura de associação, mas corre o risco político, né? Se amanhã você tem uma mudança política no clube, não quer dizer que a Crefisa vai continuar e que vai continuar o investimento. O Flamengo, que é outra exceção, né? Fez uma revolução de gestão a partir de 2011, 12, 13 ali, que está colhendo os frutos agora, nos últimos 5, 6 anos. Mas, de novo, você tem o risco político, né? Se amanhã os resultados esportivos não forem condizentes com a expectativa e você tiver um outro grupo político que entre para liderar o Flamengo, pode mudar tudo. O resto, se você analisar friamente, são clubes com alto grau de endividamento, sem capacidade de pagar e sem capacidade de oferecer um melhor espetáculo. Então, eu acho que sim, a grande parte do futebol brasileiro está falido. Nesse momento, se a gente mantiver esse modelo, é lógico que a CBF está para divulgar agora um trabalho de captação de ideias e construção de um fair play financeiro, mas até esse momento isso não é uma realidade. Da maneira que está, em quanto tempo ainda respira o futebol brasileiro antes de explodir tudo financeiramente? 1 ano, 2 anos, 6 meses, 1 mês? Pensa comigo, as associações, o que elas são? Elas são entidades sem fins lucrativos que faturam, ou seja, elas conseguem ter acesso a dinheiro através de venda de propriedades, transmissão, venda de jogadores. Esse dinheiro é gerido por pessoas que são geralmente amadores, né? Amadores no sentido que não é a profissão deles, né? Eles prestam serviço para o clube, e aí o dinheiro é de ninguém, né? E aí eles vão gastando geralmente muito mais do que eles arrecadam. Você pode fazer isso 1 ano, 2 anos, mas você faz isso durante 15 anos, alguma hora a conta chega. E quando a conta chega, acontece o que aconteceu no Vasco, o que aconteceu no Cruzeiro, o que aconteceu no Curitiba, enfim, e tantos outros clubes que a gente poderia citar aqui, o próprio Atlético Mineiro, etc. Então, você vê hoje a situação do Corinthians, o São Paulo, que já foi uma referência em gestão, né? Era considerada a melhor gestão do futebol do Brasil, não é mais, tem grandes dificuldades financeiras. É difícil falar 1 ano, 2 anos, eu não sei, mas do jeito que está, você está dirigindo um carro contra uma parede, vai bater. A própria Portuguesa que você está reestruturando, ela viveu esse processo. Só não tem... É porque a lei aqui no Brasil não faculta falência para esse tipo de associação. Agora, recentemente, o Bordeaux declarou falência na França, um time de muita tradição, né? Eu acho que a grande diferença entre o que aconteceu na Europa e no Brasil é que na Europa os clubes começaram a decretar falência, ou seja, foi pedida a falência e os clubes foram para a falência. Aconteceu com o Borussia na Alemanha, aconteceu recentemente com o Bordeaux na França, aconteceu com vários times na Inglaterra na década de 90, etc. Enfim, e aqui os clubes não vão à falência, eles ficam devendo, ninguém cobra, ou seja, o dinheiro não é cobrado, acaba não acontecendo, tanto parte de impostos, etc. Sim. A Portuguesa era um clube que estava literalmente falido, né? Quando a gente compra a Portuguesa tinha, imagina, 560 milhões de reais de dívida, por um faturamento anual de 10 milhões de reais. Ou seja, você sabe, é impossível, está falido, né? Sem dúvida. Agora, nesse modelo brasileiro, os credores poderiam pedir a falência do clube, o próprio clube não vai fazer isso, mas os credores teriam o poder de exercer esse direito e pedir a falência do clube? Claro, poderiam, né? E por que você acha que isso não acontece? Eu acho que tem muitas coisas. Eu acho que você tem uma questão de segurança jurídica, tem uma questão de dificuldade de pedir falência, porque, querendo ou não, o cara botou muito dinheiro lá, então ele não tem interesse também que... Ele prefere nunca ter a esperança que um dia talvez ele recupere do que pedir a falência e não recuperar. Mas alguns clubes isso acabou... Por exemplo, vou te dar o exemplo da Portuguesa. Pois não. Você já tinha um processo de penhora do Canindé, você já tinha
um processo por exemplo, o Brinco de Ouro do Guarani teve um processo de penhora e foi vendido para pagar a dívida trabalhista. Então, só que para chegar nesse ponto, você tem que estar literalmente na última gota, né? Você tem uma última gota de oxigênio, aí vão lá e pedem. Mas, na maioria das vezes, não fazem isso, né? Por medo político, por medo de criar problema com torcida, enfim. Esse é o grande problema dessa relação, essa mistura, né, entre negócio, paixão, entretenimento. Acho que isso não faz bem para o futebol brasileiro, acho que não faz bem para o futebol de nenhum lugar do planeta. A gente viu recentemente, o Real Madrid é considerado hoje o maior clube do planeta, né? Se não é o maior, está entre os 3 maiores. E o próprio presidente Florentino Pérez, que está há mais de 2 décadas comandando, disse que o clube vai se abrir a parcerias. É um movimento que de repente é fazer frente a uma onda que ele é reversível com a entrada de fundos soberanos, empresas, milionários, enfim. Um time como o Real Madrid, ele se abre para essa possibilidade. Imagine os nossos clubes como é que ficam. E a diferença que eu vejo aí, Alex, nós estamos conversando com Alex Bourgeois, que é CEO da Portuguesa, homem do mercado financeiro, homem que conhece de números, de finanças, de governança. O Real Madrid, ele vende pro seu investidor, e ele, pelo que eu li, ele não vai abrir do controle do futebol. Se eu não me engano, o Bayern de Munique vive essa situação também, quando ele trouxe a Allianz, que era patrocinadora do seu estádio, e a Audi, que patrocinava o time, para serem sócios. Mas a equipe do Bayern continua controlando o investimento. O Real Madrid, pelo que eu vejo, vai fazer isso também. Só é possível, a gente não tem esse tipo de credibilidade para exigir, ou pelo menos para decidir esse tipo de situação, não, Alex? Vamos pensar aqui, O futebol inglês começa a se profissionalizar com entrada de investidores na década de 90, tá? O Real Madrid faz esse movimento praticamente 25 anos depois. Ou seja, são 25 anos de excelente gestão por parte do Real Madrid que faz que investidores tenham interesse. O problema aqui é que você não tem nenhum clube que tem 25 anos de boa gestão, nem mesmo de 10 anos de boa gestão, e nem de 5. É muito difícil. Então, como é que você vai botar o seu dinheiro para dar para um clube que vai cuidar do seu dinheiro para perder dinheiro, que é o que eles fazem há 15, 20, 25 anos? Então não é só uma questão de... É óbvio que é credibilidade, mas é também o resultado que você enxerga, né? O Real Madrid é extremamente bem gerido, tem resultados positivos há muito anos, faturamento em crescimento há muitos anos, é uma máquina de fazer dinheiro, então obviamente que muita gente quer entrar nesse negócio. O Real Madrid se transformou de um clube de futebol numa empresa de mídia e entretenimento, que é o que ela é hoje, né? Eu acho que essa foi, inclusive, a grande visão do Florentino Pérez quando ele assume a presidência, né? Ele, ao invés de cortar custos para tentar melhorar o clube que estava deficitário quando ele chega 25 anos atrás, ele transforma aquilo lá num negócio de grandes jogadores, de grande número tal dos galácticos, né? Sim. E muita gente critica os galácticos porque não tem a visão que ele tinha, que é o que está acontecendo hoje, que é se tornar em 25 anos o maior clube do planeta Terra. Ô Alex, e é interessante, porque com tudo que você falou de positivo do Real Madrid, ele percebe que ele já não está mais fazendo frente à onda que está cada vez mais forte do fortalecimento dos clubes, com fundos, com investidores, enfim. Isso é um alerta, porque parece que eu não entendo como, se nós não mudarmos rápido, nós já estamos naufragando como competição a nível de clubes internacional. Seleção brasileira tendo sucesso. A gente pode estar decretando aí um momento muito delicado para o futebol brasileiro se a gente continuar resistindo. Você tem esse mesmo diagnóstico? Bom, eu tenho 60 anos de idade. Na década de 90 ainda, né? E antes disso, o futebol brasileiro dominava o mundo, né? Sim. Os times brasileiros, quando iam para aquela final intercontinental, a maioria das vezes vencia, né? O maior futebol do mundo naquela época, na Europa era o futebol italiano e fora da Europa era o futebol brasileiro.
E o futebol brasileiro é um exemplo, né, de futebol, de tudo. Se você olhar o que aconteceu nos últimos, 25 anos, 30 anos, o futebol brasileiro está muito longe de estar nos 5, 6, 7 primeiros do mundo, né? Então, para você poder competir num futebol globalizado, que é a realidade, e eu não estou aqui defendendo como se é uma coisa que eu gosto, não é isso. É simplesmente questão de enfrentar os fatos, né? O futebol se globalizou, é uma realidade. Olha o que está acontecendo na Arábia Saudita. Então, se você não tiver a disposição de se adaptar, você vai ficar cada vez menor, cada vez você vai ter menos capacidade de competir, cada vez você vai ter mais dificuldades. E o Real Madrid está enxergando isso e está fazendo esse movimento. Alex, a gente viu recentemente o Corinthians dizendo que gostaria de ser SAF, mas que aceitaria parcerias, mas que o desejo é continuar administrando o futebol. O que você falou, ninguém vai pôr dinheiro se não for controlar, já que você não tem uma base de referência de uma gestão que qualifique você captar esse tipo de investimento. É como você fazer um IPO na bolsa, lá você colocar ações do teu clube e alguém vai comprar. Essa mentalidade, ela sobrevive ainda? É possível ela sobreviver da maneira como ela é feita? E outra coisa, como ela foi colocada, melhor dizendo, como a resistência, por que na tua leitura tanta resistência do torcedor brasileiro? Qual que é o temor que, por exemplo, um clube que virar SAF, ele vai perder a identidade, vai perder o carisma, vai perder a sua função? Eu acho que tem 3 coisas importantes no que você falou aí, inclusive muito bem colocadas. A primeira coisa pergunta para o torcedor se ele prefere botar o dinheiro dele na padaria do bairro que está perdendo dinheiro ou na padaria do bairro que está ganhando dinheiro. Né? Ele não vai botar dinheiro onde está perdendo dinheiro, ele vai botar onde está ganhando dinheiro. Essa é a primeira coisa. O raciocínio vale para um clube de futebol. A segunda coisa é que eu acho que o torcedor no Brasil, isso mudou na Europa. O torcedor no Brasil ainda é um torcedor que se sente totalmente dono do clube e que tem ainda muita influência no dia a dia do clube. Por exemplo, ele influencia muitas vezes na contratação ou na não contratação de jogadores, influencia demais na contratação ou na demissão, especialmente na demissão de técnicos. Ou seja, ele é hoje alguém que tem uma voz. Quando o clube tem um dono, ele perde essa voz, né? Porque é gerido de forma profissional. E isso, para ele, o torcedor como um grupo, é uma resistência, né? Quando você fala, especialmente do Corinthians, o Corinthians é um clube que, no meu modo de ver, por estar na cidade de São Paulo, na capital mais rica do país, mais dinâmica, o Corinthians tinha que ser o maior clube do Brasil, disparado, né? E não é. Por quê? Porque tem dificuldade e problema de gestão. Isso é notável, não sou eu que estou falando, todo mundo vê isso, né? Então você tem essa dificuldade, você só vai conseguir superá-la com gestão profissional. Você pode não virar SAF, mas você tem que ter uma gestão profissional que tem carta branca para fazer o que tem que fazer. O problema é que os clubes associativos no Brasil são hoje, e não é porque no Brasil, na Europa era igual, eu lembro disso, eu estava lá 40 anos atrás, era a mesma coisa. São agremiações políticas. Você precisa ser eleito, certo? Então, quando você precisa ser eleito, você precisa fazer associação com certas pessoas que vão te eleger. E aí você vai ceder aqui, vai ceder ali, você tem que dar um cargo, tem que fazer não sei o quê. É muito mais difícil você gerir dessa forma do que quando você gere profissionalmente. Profissionalmente, você toma a decisão que tem que tomar, você manda embora quem você tem que mandar embora, você faz o que você tem que fazer para ganhar dinheiro, o que você não precisa fazer porque não vai dar dinheiro, você não faz, e por aí vai. Então, esse modelo de agremiação política que se tornou o futebol brasileiro dificulta muito uma boa gestão. Eu acho que é um temor que está enraizado pelos problemas estruturais do país. Eu vejo o futebol como um grande reflexo da nossa sociedade. A gente tem dificuldades administrativas em diversos níveis de governança e acho que o futebol reflete muito isso. Talvez o temor do torcedor parta também dessa associação que é feita
de você não acreditar em quem está lá fazendo a gestão. Mas do ponto de vista de quem vai investir, como resistir ou como superar essa barreira? Por exemplo, o cara que vai... A torcida do Corinthians é clara que não quer a SAF, né? Teoricamente. Surgiu agora um novo projeto lá de Safiel, é uma outra história, mas não deixa de ser um projeto de privatização com uma participação mais coletiva, enfim, não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Mas o cara que vai pôr o dinheiro, se ele tem a resistência do torcedor, ele fica temeroso ou os instrumentos legais que hoje ele dispõe dentro da lei da SAF lhe dão tranquilidade para a gestão ser feita da maneira que ele comprou o negócio e vai ter que conviver com essa resistência do torcedor? Ou falta ainda, na sua visão, um esclarecimento maior das partes interessadas, até por parte da própria CBF ou do governo que criou a lei, para mostrar para o torcedor que esse poder, essa situação não vai ser, de repente, atacada? Porque acho que o grande temor do torcedor é o seguinte: o cara vai lá só para ganhar dinheiro, como você falou, ele não vai lá para montar um grande time. E acho que o erro está aí: você ganha, tendo um bom time, você ganha título, você vende bem e você ganha dinheiro. As duas coisas caminham juntas. Tem muitas perguntas aí nesse seu raciocínio, muito bom. A primeira coisa é que eu acho que juridicamente a lei da SAF, ela blinda quem compra a SAF em relação à torcida, etc. Mas o torcedor no Brasil, e isso é uma coisa que virou uma coisa bizarra, porque era assim também na Europa, mas isso mudou. O torcedor no Brasil, ele começa o Campeonato Brasileiro esperando que o time dele vai ser campeão. E não tem como, né? Todo ano, quantos clubes disputam para ser campeão da Série A? 2, 3, 4, acabou. O resto, ele tem que saber quem ele é, né? Você tem que saber qual é seu DNA, quem você é, aonde você vai se colocar, porque se você precisa ser campeão, você vai gastar mais do que você tem. E o torcedor, ele tem dificuldade de entender isso. Né? Ele acha que você tem que montar um time caro, tira a mão do bolso, vai lá, etc. Só que no final do dia você vai perder dinheiro. E ninguém gosta de perder dinheiro, especialmente quando o dinheiro sai do seu bolso. Né? Eu acho que esse é o problema. Na associação, como o dinheiro não sai do bolso de ninguém, eles fazem essas loucuras, porque não tem o dono do dinheiro. Né? Aí depois o cara sai, entra o próximo presidente e continua. Ele só vai ser eleito se ele fizer uma boa gestão esportiva. A gestão financeira não é levada em consideração, até porque conselheiros do clube são torcedores também. Então todos esperam o resultado esportivo. Ninguém espera. O que o Flamengo fez é de uma forma surreal, no bom sentido, porque eles conseguiram, durante 3, 4 anos, superar a ansiedade do torcedor por título para botar a casa em ordem para depois construir o que está acontecendo hoje, que é o que todo mundo deveria fazer, mas é muito difícil, porque a cobrança por resultado ela é diária. Então, te respondendo sobre isso, sobre o início da sua pergunta, do seu raciocínio, na verdade, eu acho que infelizmente Corinthians, Santos, enfim, São Paulo, quem for, Grêmio, etc., só vai bater na porta quando não tiver mais solução. Quando virar um Vasco, quando virar um Cruzeiro, quando virar um Atlético Mineiro, quando virar um Botafogo, que é o que aconteceu. Quando não tinha mais solução, porque ia fechar as portas e não tinha mais perspectiva nenhuma de ganhar absolutamente nada, porque não tinha mais dinheiro para fazer nada, foram buscar uma solução via SAF. E o problema é esse, é que isso só vai acontecer quando eles estiverem nessa situação. Olha o Santos. A gente, por exemplo, está torcendo muito para o Santos, porque a manutenção do Santos na Série A nos garante a vaga na Copa do Brasil. Mas o Santos acabou de subir da Série B para a Série A e está ali batalhando para não cair de novo. Então, você tem dificuldades, né? Que são, assim, que você pode ver de forma muito clara, né? Eu não acho que... Eu tenho muitos amigos corintianos, nenhum deles começa o ano esperando que o Corinthians vai ganhar algum título. Não tem mais essa expectativa. Agora estão sonhando um pouco por causa da Copa do Brasil, etc. Mas na média fala, cara, não tem muito como competir. Como é que você vai competir com o Flamengo e Palmeiras que já estão muito na frente?
né? É isso. Nós estamos conversando com Alex Bourgeois, CEO da SAF da Portuguesa, homem do mercado financeiro. Alex, você falou numa situação interessante. O Campeonato Brasileiro, uma década atrás ou duas, sempre começava com aquela história, pô, tem 10 caras para brigar pro título. E até determinado momento você tinha 8 ou 9 equipes que caminhavam nesse sentido, né? Hoje, como você mesmo apontou, são 3 ou 4 porque o fosso está ampliando. E quanto tempo ainda a gente tem para a gente não se transformar num campeonato espanhol de 2 times, um campeonato inglês de 3, um campeonato italiano de sempre 2 equipes ganhando, o francês que é absoluto hoje pelo Paris Saint-Germain, o alemão que é dominado pelo Bayern de Munique. Qual é o tempo para a gente não perder essa competitividade maior? Eu temo que esse tempo já foi. Eu acho que, infelizmente, isso só vai mudar se você tiver uma conscientização muito, muito rápida de alguns grandes clubes de que precisa fazer essa virada de chave rápido. O Cruzeiro, por exemplo, eu acho que está nesse caminho. O Atlético Mineiro tem suas dificuldades, o Botafogo também. Mas o Botafogo hoje e o Atlético Mineiro são clubes que hoje em dia estão ali em cima na tabela, não são mais times lá embaixo, né? Vocês já mudaram de patamar. Mas o Flamengo e o Palmeiras estão muito na frente. É muito difícil. Como é que você... Imagina, a folha do Flamengo é de 60 milhões de reais por mês. Como é que você briga com isso? Difícil. E você... Desculpe, conclua, por favor. Não, quer dizer, é difícil. Você só vai conseguir brigar com isso se você tiver investimento, né? Se você não tem acesso a capital, você não vai conseguir. E acesso a capital demanda seriedade, governança, futebol sustentável, que não é fazer loucura, e tempo. Você não vai resolver isso em 6 meses. Né? A gente lá na Portuguesa tem isso, nós precisamos de tempo. Por quê? Porque você pegou um clube que durante 25 anos foi descambando, acabou, né? Você não vai em 6 meses resolver tudo que aconteceu em 25 anos. Demora. Esse processo é longo, infelizmente. Mas não é a nossa culpa, né? A gente chegou depois, sim, né? Para apagar o incêndio. Você demora tempo até você restabelecer credibilidade no mercado, até você conseguir jogadores que querem jogar no seu time, você receber... uma coisa que não existe na Europa, não existe. O papo de não receber em dia. Não existe esse papo. É um negócio lá considerado... Não é nem considerado, ninguém fala disso. Ficaram bravos com o Depay outro dia que ele cobrou o que ele tinha direito. O torcedor ficou contra o jogador, cara. Pois é, inacreditável. A Ponte Preta é campeão com muito mérito, né? Da série C, com 4, 5 meses de salário atrasado. Pois é. E você fala, cara, como é que o jogador joga sem receber? O cara tem família, tem conta para pagar. Ele é um profissional, esse é o problema. As pessoas acham que ele é um jogador de futebol. Não, ele não é um jogador de futebol, ele é um profissional. Assim como o torcedor também ele recebe o salário dele para pagar suas contas, né? É isso. Sem dúvida, Alex. E a gente viu nesses processos de SAF, como você mesmo destacou, desespero, né? Você não vendeu por uma convicção, como o Real Madrid está propondo abrir o seu espaço para investidores. A gente viu Cruzeiro, Atlético, a própria Portuguesa, Curitiba, Botafogo, Vasco da Gama serem vendidos pelo preço de uma revelação. O Hendrick foi vendido por quase 400 milhões, o Estevão. Foi o que o Ronaldo comprou o Cruzeiro, um time do tamanho do Cruzeiro. Esse é o perigo. Quanto mais a gente empurra, a gente, como dizem, a gente vai para o fim da feira para comprar o bacião. É cada vez mais barato. Os caras não entendem que cada vez mais eles desvalorizam o próprio produto. É exatamente isso. Não tem nenhum caso no Brasil de clube que conseguiu levantar capital por consciência, baseado numa boa gestão. É sempre no desespero. Todos. É desespero total. O cara está quebrado, ele precisa de dinheiro, ele não tem mais solução, ele vende. Mas é óbvio que você... Poxa, pensa, sei lá, talvez vários torcedores já passaram por isso nas suas famílias.
o pai teve alguma dificuldade financeira, etc., teve que vender móveis, teve que vender o carro, etc. Quando você chega nessa situação, você sempre vai vender com desconto. Você não vai vender bem, né? Porque o comprador sabe que você está precisando de dinheiro, ele vai apertar para pagar mais barato, é normal, né? Então você tem que ter a capacidade, e o Real Madrid está vendo isso, ele está falando, poxa, se eu vou perder isso ao longo de 10 anos, é melhor que eu venda agora, que eu estou ainda por cima, que eu ainda sou o maior clube do mundo, talvez daqui a 10 anos não serei mais. E aí? Alex, eu acho que o grande problema não vou dizer assim, mas a grande dificuldade nessa equação que a gente está discutindo é convencer o torcedor, porque acho que muito dessa resistência, além do que você já disse, de privilégios, de poder que traz você ser um gestor de time de futebol, um presidente, é necessário convencer o torcedor. Vou dar de novo o exemplo do Corinthians, que não quer que o clube dele vire SAF, apesar da necessidade. Qual o argumento para convencer o torcedor que não é esse desespero, não é essa descaracterização que se apregou ou que se teme? É muito simples. Você acha que o torcedor do Liverpool hoje está mais feliz ou menos feliz? Mais. O do Manchester City, o do Chelsea, o do PSG, o do Milan, que agora está recuperando sua história, do Napoli, enfim, é isso. Torcedor, ele vive, eu pelo menos sou torcedor há 60 anos, torcedor vive de títulos. Se você não tem capacidade de investimento, você não vai ter títulos, você não vai ter disputa, você não vai ter nada. Então não adianta você querer ficar com, eu não quero descaracterizar. Você não vai descaracterizar nada. Todos os clubes que fizeram isso na Europa, hoje, os torcedores são muito felizes, enchem mais os estádios, virou um produto maravilhoso. A Premier League hoje é de longe o melhor campeonato e o maior campeonato do mundo, onde você não tem mais nenhuma associação disputando, é tudo clube-empresa e funciona muito bem. A CBF está com esse movimento aí, em breve deve soltar esse relatório aí sobre fair play. Você vê que a gente está caminhando certo. A gente, pelo que você está dizendo e pela análise que a gente faz do mercado, a gente não tem mais tempo para meias soluções, né? Vamos ter uma transição, vamos ter não sei o que. O brasileiro, pela tua experiência de tantos anos aqui, você entende que a gente vai ter essa transformação radical ou a gente vai ficar naquela história do faz de conta que é característica da nossa história? Tem muito do faz de conta, né? Mas eu tenho esperança que venha uma boa regulamentação de fair play, porque falar de fair play financeiro é muito fácil, mas não quer dizer nada se você não tem uma regulamentação bem feita, né? E aplicá-la, né? E aplicá-la, claro. Acho que essa é a grande dificuldade, né? Mais do que a lei que vai ser criada, acho que é aplicar, porque a gente não tem... o brasileiro, me perdoa interrompê-lo, tem uma dificuldade com lei, com aplicação, com regra que é terrível. Não, isso é verdade, mas além disso, existe uma leniência, né? Quer dizer, a gente aceita coisas que outras culturas não aceitam. Vou te dar um exemplo. No mundo do futebol, é comum você vender jogador para clube e não receber. Sim. Certo? E você continua vendendo jogador para o mesmo clube sabendo que você não vai receber. É inacreditável. É também comum clubes que não pagam salário em dia. Jogadores continuam indo para esses clubes sabendo que não vão receber. Então, existe um negócio meio bizarro, porque o certo, o que seria? O cara quer receber e fala, não, nesse clube eu não trabalho, eu sei que não vou receber, né? Agora, isso é particular ao futebol. Eu não vejo ninguém em outras indústrias no Brasil, sei lá, você é jornalista. Eu acho difícil um jornalista trabalhar numa rede de televisão ou de rádio ou o que for, sabendo que não vai receber, concorda? Sem dúvida. Pois é. Então também é difícil uma empresa comprar de um fornecedor, fornecer produtos para uma empresa que não vai pagar ela. O fornecedor vai parar de fornecer para essa empresa. Mas no futebol continua. É um negócio muito estranho isso, né? As pessoas aceitam de não receber salário, aceitam de vender um jogador e não receber. É um negócio porque o cara insiste em fazer isso. Todo mundo deve para todo mundo e ninguém paga ninguém, né? Isso é uma loucura. É isso, é uma loucura.
É uma loucura. Nós estamos aqui batendo um papo com Alex Bourgeois, CEO da Portuguesa. Estamos conversando sobre muitos aspectos importantes, econômicos, financeiros, dessa nova realidade do futebol brasileiro. Estamos chegando num momento de já uma situação insustentável financeiramente. Para a gente ter um caminho, Alex, que medidas você acredita que deveriam ser tomadas imediatamente e algo a curto prazo para a gente, pelo menos, criar uma tendência de mudança? Eu acho que a primeira regra, que para mim seria a mais importante, é você punir o clube que não paga. Punir com pontos. Que não paga seus funcionários em dia e que não remunera o clube pelo qual ele comprou jogadores. Porque aí é o que eu chamo de doping financeiro. Sim. Você não pode ter uma situação onde você compete na mesma divisão, na Série A, na Série B, tanto faz, onde um clube compra um monte de jogadores, não paga ninguém e vai ter um time mais forte, sem pagar ninguém. O Cuiabá foi uma realidade há dias atrás, foi rebaixado e tem dinheiro para receber de um monte de gente. Pois é, então eu acho que a medida mais importante era você punir com pontos. Na França, né, no campeonato francês, existe um órgão regulador financeiro, o John Textor passou por isso, teve que sair do Lyon. Se o Bordeaux chegou à falência por causa disso, se você não tem um mínimo de capital para disputar o campeonato, você é rebaixado de série, até o capital que você tem se enquadrar à série que você vai disputar. Então, se você não tem dinheiro para fazer frente às demandas da Série A, você vai jogar a Série B. Se você não tiver dinheiro para fazer frente à Série B, você vai jogar a Série C e acabou. Me perdoe o termo, se eu vou usar, se for um termo pesado. É falta de vergonha conviver e a gente ter esse convívio dos clubes permitindo esse tipo de situação? É comodidade? Qual a tua leitura? Eu acho que é um modelo associativo, porque não tem dono do dinheiro. Ninguém é dono do dinheiro, então ninguém reclama dentro da associação. O Cuiabá reclama porque o Cuiabá hoje é um clube empresa que tem um dono que põe dinheiro lá. Mas os outros clubes não põem dinheiro. Então eles falam, não vou comprar uma briga com o Corinthians, com o São Paulo. Eu estou dando nomes aqui, que sejam culpados, mas só para ilustrar, né? Eu não vou comprar uma briga com esses clubes, porque amanhã eu posso precisar deles, ele pode me emprestar um jogador ou não sei o quê. Então, essas coisas não acontecem. Da mesma forma com empresários, né? Muitos empresários de futebol, para quem os clubes devem, preferem não receber para ter influência dentro dos clubes para continuar colocando jogadores. Então, essas coisas existem, né? Eu não acho que é só falta de vergonha, não. Eu não acho que a pessoa que está no futebol tem menos vergonha do que em outro lugar. Eu acho que é o fato que o dinheiro não tem dono. Alex, na Espanha, a gente viu na década de 90, no início da década de 90, uma decisão governamental, quando praticamente criou a La Liga, obrigou todo mundo a ter suas contas em dia, ter lastro, e quem não tinha foi rebaixado. Me lembro que o Atlético de Madrid, 10 minutos antes de acabar o prazo, conseguiu pôr o dinheiro lá, o Jesus Ju e Gil, e segurou a onda do Atlético de Madrid e foi participar da Liga Espanhola. Aqui no Brasil, você acredita, eu acho que indiretamente o governo atacou esse ponto que você disse, que é o problema das associações desportivas, né? Que é a nova lei tributária. Que ela acaba, você me corrige se eu estiver errado, que é mais a tua área, ela acaba com essa isenção de imposto de renda das associações esportivas sem fins lucrativos e vai começar a tributar praticamente como uma empresa comum. E ao mesmo tempo, para os clubes que se tornarem SAF, eles vão ter essa redução desse pagamento, dessa quantidade de tributo devido. É mais ou menos uma ingerência indireta do governo. É isso que está acontecendo? É esse quadro que está se desenhando a partir do ano que vem, quando entrar a nova reforma tributária? Primeiro que eu acho que é totalmente justo, porque eu não acho que é justo você disputar um campeonato onde você tem que pagar imposto e seu concorrente não tem que pagar. Não faz sentido. Ou ninguém paga ou todo mundo paga, né? Perfeito. Essa é a primeira coisa. Então, eu acho que sim, é uma boa determinação. E eu acho que, de fato, partindo da... O problema também é que isso é uma primeira coisa. A segunda coisa
é que você precisava ter um sistema onde as pessoas comecem a cobrar o que de fato é devido, né? Porque, pensa comigo, como é que a Portuguesa chegou ao ponto de ter 560 milhões de reais de dívida? Porque ninguém cobrou. Pois é isso, é simples, não é? Concorda comigo? Perfeito. Porque ninguém fazia nada. Agora, se a gente tivesse em outro país, o Canindé já tinha sido vendido há muito tempo, a associação já tinha sido decretada a falir, já tinha acabado a Portuguesa, né? E nessas situações você tem muitos clubes de futebol no Brasil. Então, essas coisas têm que começar a acontecer. Você falou da Liga, a Liga é muito importante, mas nem isso a gente consegue fazer, né? A gente tem 2 ligas, que é um negócio inacreditável. Tínhamos 3, né? Tínhamos 3. Pois é inacreditável. Então, assim, você tem umas particularidades, né, os jabuticabas brasileiros, que só existe no Brasil. Quando foi formada a língua inglesa, os 5 maiores clubes ingleses se juntaram com o canal de televisão que na época divulgava, transmitia os jogos do campeonato inglês. Era o Sky, não era? E decidiram formar a liga e acabou. É o seguinte, ou você vai integrar ou você não vai disputar, né? Aqui você fala, não, ou todo mundo concorda, ou a gente não faz nada. A gente está vendo o Flamengo embaçando aí a criação da Liga mesquinha, então, parece coisas irrisórias, não vai ganhar agora, vai ganhar lá na frente. Então você tem essas coisas que, assim, é óbvio que uma liga é bom para todo mundo, inclusive para o Flamengo, inclusive para todo mundo, óbvio que é. O Flamengo está defendendo a posição dele, é compreensível, mas você tinha que ter uma determinação que viesse da Liga ou da CBF. A CBF tinha que apoiar a Liga de forma talvez mais contundente. E não faz, lavou as mãos. De deixar a Liga realmente existir. Por quê? Porque é importante. E a gente sabe disso, que a gente está lá dentro. Quanto dinheiro a CBF coloca em todas as divisões do Campeonato Brasileiro? É muito dinheiro. A gente não pode falar que a CBF não faz nada, porque não é verdade. Ela põe muito dinheiro em todas as divisões, inclusive em divisões que são deficitárias. A gente disputa a Série D, é uma divisão totalmente deficitária, e a CBF põe dinheiro. Mas se tudo isso fosse organizado de forma privada por ligas, você teria acesso a investidores que teriam interesse em colocar dinheiro, que inclusive faria que a CBF não precisasse colocar tanto dinheiro nessas divisões e pudesse se concentrar talvez mais, que seja na Copa do Brasil ou na própria seleção, e fomentar mais o futebol brasileiro na base. Profissionalizar a arbitragem. Melhorar a arbitragem e tantas outras coisas. Então, eu acho que existe essa discussão, mas essa discussão tem uma dificuldade. Ela é levada muito, e não é porque você é da imprensa que eu estou falando isso, mas ela é muito levada para a imprensa e não é muito resolvida. A briga, né, entre os clubes por causa da liga, um fala uma coisa, o outro fala não sei o quê, às vezes é até divertido, mas não resolve a questão do futebol brasileiro, que é séria e que tem que ser resolvida, né? A gente tem dificuldades de formação e a gente se engana quando vem de um jogador como o Estevão achando que está tudo bem. E não está tudo bem. Sem dúvida. Ele não ficou aqui. Ele não jogou mais aqui. O sonho, eu vou te falar uma coisa. 40 anos atrás, o sonho de qualquer jogador brasileiro era jogar em grandes times. E antigamente tinha muito mais grandes times do que tem hoje, inclusive, né? Sem dúvida. Porque jogar no Guarani antigamente, ou no Bangu, enfim, eram times que respeitáveis. A própria Portuguesa era um time respeitável, né? E muita gente queria jogar lá. Hoje em dia, o sonho do garoto é ir para a Europa. Acabou. Ele não quer jogar aqui. É uma pena. Alex, o futebol, ele tem, além de ser um negócio, ele tem um cariz social muito grande, né? Ele tem uma penetração na sociedade enorme. Você, como gestor, eu posso dizer como brasileiro, porque você está muito tempo aqui, se você não tem a nacionalidade formal, você tem a nacionalidade por conquista e por aceitação e abraço aqui dos brasileiros. É que eu não sabia, por isso eu estou tomando esse cuidado. Como você vê, como gestor e como cidadão brasileiro, então agora com a nacionalidade, até facilita a pergunta, essa sonegação de impostos que a gente tem no futebol? Porque dever, clube entre jogador, clube empresário,
não é aceitável, mas são entes privados que estão negociando. Quando você começa a sonegar ou não pagar ou não cumprir com a sua obrigação, que é a sociedade, com a sociedade, que é o pagamento de impostos, o futebol acho que presta um papel muito ruim. Como é que você, como gestor, vê isso? Mas eu acho que o culpado disso, obviamente os clubes são culpados, mas eles fazem isso porque eles têm problema de gestão. Então ele deixa de pagar imposto para poder pagar salário, digamos assim, né? Então, mas o grande problema é que o coletor de imposto não cobra. Perfeito, é o governo. É isso, o governo não cobra. Porque se cobrasse, eu não estava com 150 milhões de reais de impostos atrasados lá na Portuguesa, entendeu? Caramba. É isso. Então, se você tem isso, é porque ninguém está cobrando. E por que ninguém está cobrando? Porque tem uma discussão que eu acho que é muito complexa, que é também, a gente tem que também deixar isso claro, existe também muita gente da sociedade brasileira, vários, que seja imprensa, mídia, etc., que defende os clubes brasileiros e que não quer o fim dos clubes brasileiros. Então, qualquer ataque aos clubes brasileiros, seja ele para coletar imposto ou qualquer outra coisa, é visto como um ataque ao futebol brasileiro. Eu também tenho essa dificuldade. Perfeito, e isso é muito triste. Alex, eu queria agradecer demais ao Alex Bourgeois, CEO da Portuguesa, cidadão brasileiro, economista, financista, um homem do mundo do negócio, está tentando reconstruir a Portuguesa, agora proprietário, CEO da SAF, né? Agradecer demais os seus esclarecimentos, torcer para que a gente tenha uma guinada rápida, porque a gente já perdeu o tempo, né? E tomara que a gente consiga fazer esse acerto com a nossa história, que ele passou do tempo. E se você quiser deixar alguma colocação final em relação a tudo isso que a gente falou, agradecendo já demais os seus esclarecimentos, essa sua troca de conhecimento com a gente. Bom, eu que agradeço a oportunidade, agradeço aos ouvintes que estão aí ouvindo esse programa agora, essa tarde, e eu acho que a única mensagem, eu como um apaixonado pelo futebol brasileiro que eu sempre fui, o meu sonho é ver o futebol brasileiro de novo, onde ele deveria nunca ter saído, né? O futebol alegre, o futebol que domina pela arte e o futebol que tem jogadores que são referências no mundo. É isso, esse é meu maior desejo. Isso passa pela transformação dos clubes brasileiros em entidades profissionais para que a gente possa resgatar isso. Alex, se a gente fizesse tudo certo hoje, estava tudo certinho, tudo que tinha que ser feito, quanto tempo a gente ia levar para ter o futebol como deve ser, nessa parte de organização econômica e financeira? Quando eu entrei no futebol em 2010, eu tinha um plano na minha cabeça que era em 10 anos o Brasil ia voltar a dominar o futebol mundial. Ou seja, teria acontecido em 2020. Agora a gente está falando aí talvez de 7, 8 anos, se a gente fizer tudo. Legal. Muito obrigado, Alex Bourgeois. Um bom sábado para você, um bom final de semana e sucesso para a nossa Portuguesa, que eu comecei como repórter durante muitos anos cobrindo a Portuguesa, vivi muito lá no Canindé, tenho uma saudade imensa. Fiquei muito triste com tudo que aconteceu, porque afinal de contas, minha história como repórter esportivo começou na Portuguesa. Eu tenho um carinho grande, como muitos brasileiros têm um carinho pela Portuguesa também. Sucesso nessa reconstrução e muito obrigado aí pela lucidez nessa conversa com a gente, Alex. Muito obrigado pela oportunidade. Tá aí, Mundo dos Esportes pra você, a gente volta já.